Fatos deprimentes da semana, começando com Gisele Guinelli e Luciana Bauer. do que a gente vai falar hoje? Porque falta de assunto não tem. Começando pelo Banco Central e se Trump pode demitir Não tem que. conselheiros e Ele não pode! governadores. Eu Se ele achei tão demitir. legal que ela falou: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Conta Você pra não gente. pode, eu vou continuar trabalhando, não vou aceitar intimidação. A gente está falando da Lisa Cook, que é a primeira mulher negra, bom pontuar, né? É um tipo, eles chamam conselho de governadores, mas é um conselhão do Fed, né? Que decide em colegiado ali, com as métricas econômicas, se vai se aumentar ou diminuir a taxa de juros no país, né? Exatamente. E várias mulheres colocaram um basta, né? Inclusive a prefeita de Boston fala sobre a Poxa, fala dela, que fala você viu? A potente. Lu, uma mulher asiática, né? Deve ser de Uhum. descendência asiática. E aí é outro assunto que a gente entra de cabeça, que é o Trump estendendo essa invasão, né, esse sitiamento de Washington, tanto na parte Essa policial, lei marcial, gente, chama de lei marcial. estamos quase lá, está caminhando para isso, né, Civil War, mas ele tomou tanto a procuradora da República, que ele indicou, quanto a tomada policial da cidade. Agora com armas letais, né, Lu? E com a aderência de enviados de tropas de estados republicanos, como a Virgínia, o Tennessee, para engrossar o caldo ali em Washington. Isso Por que isso, foi Lu? feito em uma república, uma união, que é uma federação. Vendo lá atrás os pais fundadores, a gente vê que uma das preocupações maiores das primeiras 13 colônias, quando fez a sua Constituição, quando se uniu também em um país, era que todas elas mantivessem a sua independência. Tanto que os estados norte-americanos têm muito mais independência que os estados brasileiros. Muito mais. De terem o seu sistema educacional, o seu sistema policial, o seu sistema, muitas vezes, judicial. Então, dentro de postulados mais gerais, enquanto a República Brasileira é uma federação cujos estados são mais fracos, aqui são mais fortes. Uhum. Só que não a ponto de um sucumbir o outro ou vários estados contribuírem para que outros democratas, no caso, sejam apagados. Isso é quase uma civil war do ponto de vista jurídico. É assustador, né? E o que eles querem com isso? Acho que essa é a grande pergunta que fica. O Trump ontem foi um dia assustador aqui pelo número de ordens executivas e para ele ter estendido essa Guarda Nacional de Washington para outras cidades. Entre as cidades que ele citou que ele estenderia essa Guarda Nacional, foram citados Baltimore, Los Angeles, Chicago, Nova York, e uma série de Oakland, e uma série de outras que todos os prefeitos eram de oposição a ele, ou seja, democratas, homens negros, com exceção de Oakland, que era uma mulher asiática. Isso saltou aos olhos, né? Então a gente começou a falar aqui da Lisa Cook, É que também é uma mulher negra. supremacia branca que também usa o Trump e é usada por Trump para fins políticos e às vezes até de milícia, porque hoje mesmo houve um chamado para que pessoas físicas, se unam a essa cruzada heróica contra o quê? Ou seja, formação de mais milícias. Os riots que foram lá e quebraram o Capitólio estão sendo chamados de uma forma legal para continuarem o serviço. E por que é assustador isso que a Lu colocou e eu concordo? A gente tem, então, o Stephen Miller, assessor especial da Casa Branca, talvez o mais histriônico de todos eles e o mais extremista ali ao lado de Vance. Acho que ele é até mais, da turma toda ali, para mim, ele é a figura mais histriônica do extremismo de direita, da alt-right americana. E ele lançou uma plataforma online, qualquer pessoa pode se Um Uber, voluntariamente. um Uber de pessoas contra a democracia. Como morrem as democracias, elas morrem por um aplicativo que junta baderneiros. Convidando pessoas, quem são essas pessoas, né? Ele colocou que se tiverem algum contato com segurança pública, com leis,
podem se candidatar para ajudar na Guarda Nacional, não faz o menor sentido. Quem são essas pessoas? São ex-policiais, trumpistas, base dele. O que essas pessoas vão fazer? Por que elas estão sempre. De onde, para onde vai esse banco de dados? Aí você junta esse tipo de galera que eles estão juntando com o ICE, que já é a Polícia Migratória dos Estados Unidos, que não estão dando conta de todas as deportações que estão sendo feitas, e eles já estenderam a faixa etária para cima e para baixo. Mais velhos e mais jovens, junte-se ao ICE. Não tem perspectiva de vida? Junte-se ao ICE. Junto com o Superman lá, né? E tá tão famoso que o South Park fez um episódio só sobre o ICE e um episódio só sobre a tomada de Washington DC. É hilário. Eu acho que o South Park, nesse nonsense, sabe capturar melhor todo o nonsense, toda a coisa kafkaniana que se tornou a democracia norte-americana. Vou falar do South Park de novo quando a gente falar do Gavin Newsom. Mas para mim não perder, a gente falou a plataforma dos malucos, agora que vai ter um grande banco de dados. A plataforma dos malucos está ótima. Aí vai ter o ICE, que ele está recrutando também, que deve estar dentro da grande plataforma. O ICE, além dessa grande recrutamento, sirva o nosso país, né? Parece um revisionismo histórico, sei lá, bem macartista. We want. Nós precisamos de você, Riot. Inclusive, eles usaram essa foto do I Want You para fazer, bem vintage, a original para fazer o We Want You do ICE. Para quem não sabe, é aquela foto do tio Sam chamando os soldados para lutarem pela liberdade contra o nazismo na Segunda Guerra. E agora estão lutando pelo fascismo. Mas e por Trump. A galera que invadiu o Capitólio, não esqueçamos. A gente tem aqui mais de 1.700 pessoas. No Brasil, eu acho que quem invadiu lá o Congresso para fazer um paralelo foram 600. 680. E mais, E aqui é um volume muito maior de pessoas. E aqui, talvez isso não esteja muito claro no Brasil, e aqui eu acho pior, o cabeça do Wolf Keepers, o cabeça do Proud Boys, que são paramilitares que atuam na Dark Web e que fizeram aquela convocação toda por fora, né? Que foram condenados, um a 20, outro a 17 anos de prisão, e que foram perdoados. Eles tiveram, na verdade, um perdão que é uma comutação de pena. Exatamente para, tipo, a pena cumprida. Pena cumprida. Ficaram liberdade. 4 anos e deu pena cumprida e libertaram. Crime contra a democracia norte-americana compensa. Este é o mote, este é o lema dos republicanos. Eu fico perguntando quem dos republicanos ainda tem coluna, ainda é cordato para defender o que os Founding Fathers, os pais fundadores, descreveram como uma república funcional, uma democracia plural, uma democracia para todos, nós, o povo. Quem ainda dos republicanos está de pé? Difícil, Lu. A gente teve alguma dissidência ali de 2 senadores? Na Big Beautiful Bill? É isso. E explica para o pessoal por que eles dizem sim. Porque o sistema eleitoral todo está atrelado a Trump renomearem eles para serem eleitos. O sistema eleitoral americano é muito baseado em dinheiro, né? Mas é muito baseado em dinheiro. Então, o candidato com chance eleitoral é o trumpista. Como existe aqui as primárias, existe também no Brasil, mas muitas vezes não é levado a sério. Aqui ela é levada a sério. E primeiro se escolhe quem vai ser o candidato do partido para depois o candidato começar a fazer a campanha, né? Então, nessas primárias, se você não tiver a força do Trump e não for o candidato de Trump, dificilmente você vai conseguir. Porque você não capitaliza. O custo político de romper com o Trump é muito grande. Tanto que um dos republicanos que não vai ter com ele, democracia. Ele rompeu e ele falou, eu não vou mais me candidatar. Foi um dos que foram mais vocais. Ele desistiu da campanha para bater de frente com o Trump. Mas os republicanos estão entre apoiar o fascismo, que desmonta e deixa totalmente de fachada uma democracia, e continuar uma democracia que é a mais antiga da América. As pessoas não têm remorso, pelo menos remorso. Esse é um grande dilema. Aqui no Brasil a gente tem também, né? Porque a gente tem também uma direita no Brasil que não é bolsonarista, que não é golpista. Ela existe e que ela é democrática.
Esses partidos existem no Brasil, a gente tem muitos partidos políticos no Brasil. Mas a partir do momento que a pessoa vira a extrema-direita, seja aqui, seja lá, ela passa a romper com as regras e a democracia. E esse é um problema. Isso não é o outro lado, isso não é o saudável, isso não é o contraditório. É o que eu Isso é o chamo, rompimento democrático. é o que eu chamo de políticos iliberais. Você falou do South Park, e a gente tem alguém que parece que aflorou aí como oposição ao Trump, que é o Gavin Newsom, com uma forma sarcástica de fazer a comunicação contra o Trump, usando os mesmos elementos que o Trump fala, e é um troll. Tá trollando ele o tempo Até todo. vou pegar aqui a moça da campanha dele, vou ver se eu acho. Enquanto a Gisele fala, vou ver se eu acho ela aqui. Eu queria que você falasse também, porque é incrível. Ele fala em caixa alta, ele zoa. Ele usa os memes, ele refaz os memes. Tem um meme que ele tá lá sendo abençoado por vários outsiders da Califórnia, como quem diz, vai lá e desmancha o Trump, desmancha o trumpismo. Muitos críticos dizendo que isso não é forma séria com que se deve levar a política. Fato é que ele está mandando bem. Nas mídias sociais, nessa nova agora digital que a gente vive, ele aumentou muito o número de seguidores. Parece que fez reviver. E não é só a comunicação, né, Lu? Ele começou ali, principalmente. Ele bateu o pé, ele fez igual a senhora do BC, né, que é governadora, por uns casos aqui, o BC não são Banco diretores, Central. né, o Banco Fed. Central Fed, são governadores de cada estado que fazem um colegiado, e cada um tem, às vezes, um reporte, alguma atribuição. Ela bateu o pé que não vai sair, e o Gavin, desde o início, quando teve que foi mandado várias hordas de soldados para a Califórnia, ele bateu o pé, não quero, ele entrou na Suprema Corte, conseguiu reverter. Então aquilo já foi um chamado. E ele tem uma assessoria de imprensa que é uma descendente de latinos. Ela é muito perspicaz, ela é muito assim audaz e ela invadiu com a sua equipe de memes do Gavin Nelson, né, a internet. Então, ele tá um contraponto gigantesco. Ele é bonitão, hein? Só que ele só tá na internet. A internet não vai tirar a milícia da minha casa. Mas tem um ponto. Lu, bebe aí que senão vai parecer que eu sou bêbada da sua vida. Tem um ponto bom dele e dela e da Liz em comum que você falou que é coragem, né? A minha frase agora da minha vida é o que a vida quer da gente é coragem do Guimarães Rosa, porque acho que no fascismo o medo cala vozes, né? O medo, ele demitiu ali todos aqueles procuradores que estavam envolvidos na investigação contra ele mesmo, o Trump, e ele também demitiu todo mundo que estava envolvido na investigação se eles tinham documentos secretos, quais eram ali em Mar-a-Lago. Ele demitiu sumariamente todos, né, de uma forma bastante covarde, mas ele causa um efeito fazendo isso, que é quem hoje é funcionário público, promotor de carreira, que é sério, que trabalha lá para quieto. Fica quieto, porque a pessoa depende do Os pesquisadores, os professores de ambiental, as universidades, os né? estudantes. Tá saindo para advogar em outras áreas, corporate, para não se incomodar. Só que não existe não se incomodar quando você tem um ataque fascista, porque é tudo ou nada. Os professores não podem falar de diversidade e inclusão, porque também tem um aplicativo lá de denúncias, todos se calam. É que nós somos loucas mesmo. Mas não é todo mundo que é assim. Não é todo mundo, as pessoas se calam. E o fascismo, ele cala. O fascismo bota uma as pessoas doença com medo. contagiosa de medo. E a coragem do Gavin Newsom, acho que ele começou a peitar o Trump ali quando teve a invasão. O Trump mandou a tropa militar, foram marines lá, quando os imigrantes começaram a fazer manifestações na rua. Exatamente, começaram a ir contra as batidas do ICE ali que apareciam. E até agora ainda está na justiça isso. Mas agora a coisa escalou por conta do gerrymandering ali do Texas, né? Então ele explica. Ele está fazendo uma coisa que não é até boa, mas o gerrymandering é o redistrito, né? Você sacaneia ali no processo que você desenha o distrito eleitoral ou setor censitário, para entender do Brasil, de forma a cortar um distrito que tem uma maioria ali
democrata, de minorias, negro, que votam. Então, você tem um distrito ali que o voto, no centro desse distrito. A zona eleitoral A zona americana. eleitoral é muito de minorias, então alta probabilidade daquele distrito de eleger alguém mais democrata, e aí você corta aquele distrito no meio, ou seja, você dilui os votos. Eu só vou dar um exemplo. E faz 2 Do republicanos. jeito que está posto atualmente no Texas, Uhum. essa redistribuição, um voto branco equivale a 2 votos negros. Então, É isso. você tem um voto negro que é a metade da cidadania. É isso. Uma supremacia branca eleitoral. Sim. E o modelo americano, a gente fala muito do colégio eleitoral quando são as eleições presidenciais. Quando a gente fala das eleições de agora, de meio de mandato, o gerrymandering é discutido se ele é o melhor modelo. E os democratas também fazem gerrymandering, mas ele não pode ser esticado a ponto de você... o Votes Right, que veio com o Act, que é uma lei que veio, que foi muito suada pelo Martin Luther King, não permite constitucionalmente que você faça isso tirando votos de minoria. Mas o que está acontecendo? É difícil de provar. Isso entra na justiça e não é muito fácil assim de reverter. Então, isso é um problema. O sistema americano, também é importante dizer que a diferença é quem faz esses distritos eleitorais são o partido que tem a maioria nos congressos estaduais, nas assembleias dos deputados estaduais, o que é ruim, isso é péssimo. Na Califórnia, você tem um modelo diferente, que é muito legal, que é como se fosse uma deliberação cidadã independente para fazer esses mapas. A Califórnia devia ser modelo para os Estados Unidos inteiro. Infelizmente, como virou uma guerra de mapas, o Gavin Newsom teve que convocar um plebiscito para passar que eles vão fazer diferente o redistritamento. Isso é muito triste, porque devia ser o contrário. Devia ser o modelo da Califórnia adotado nos Estados Unidos inteiro, mas como os republicanos... Isso mostra, mais uma vez, como os políticos americanos são anacrônicos. Não é só a Constituição que é antiga, porque uma Constituição antiga, como até a da Inglaterra, ela pode sobreviver com atualizações. É o sistema político dos políticos que puxam tudo para baixo. Puxam a democracia plural que até então os Estados Unidos estavam vivendo para baixo, para o fundo sem poço. E olha que interessante, você falou do sistema do Brasil e dos Estados Unidos. A gente tem dor. Onde? No pescoço. Ai, sinto uma então dor, relaxa. fascismo chegando. Olha que interessante, como a gente falou no outro vídeo da Constituição do Brasil, né, que ela é mais blindada de golpes, de autocratas, porque a gente passou por mais de 20 anos de ditadura militar no Brasil. A gente começou falando do indulto concedido ao Trump, né, aos malucos que invadiram o Capitólio e as promotoras, enfim, e a ele mesmo, né, ele deu indulto a ele mesmo. Mas, em tese, o indulto pode ser dado a qualquer pessoa condenada, inclusive ele próprio. Bom, mas de qualquer forma, aqui o indulto é amplo e restrito e dado pelo presidente. E essa semana provavelmente vai ser um desdobre crucial. Por quê? Porque a Suprema Corte, uma hora, ela vai ter que falar se toda essa intervenção militar que beira a um estado de exceção é legal, é constitucional. A Suprema Corte não vai mais poder ficar quietinha e dando toda a imunidade para Trump, porque realmente já passou dos limites. E eu quero ver como que ela vai interpretar isso, porque ali na situação de Los Angeles, realmente você tinha populares na rua, né? Ainda assim, o governador tem que solicitar, falando que ele não está dando conta para as forças nacionais irem. O Pelo Trump mandou princípio do respeito federalismo. ao federalismo. E esse juiz já ouviu as duas partes e não se manifestou ainda. Agora o que ele está fazendo é um pouco diferente, né, Lu? Então não sei se dá para ter uma jurisprudência nesse caso, talvez não sejam equivalentes, mas o que o Trump está fazendo... tipo 1964. Mas a gente tá ri de nervoso, mesmo. Porque assim, você está em Washington, as pessoas estão relatando que o seu carro teve a porta arrancada por um tanque. Você leva as crianças para a escola e tem uma fila de tanques e soldados. Isso não é normal. Não é normal numa democracia. Não estamos em guerra. E o fato ter sido fabricado é muito grave, né? Porque ele tá fabricando a necessidade do que ele está fazendo, não em cima de dados. Aliás, todas as cidades que ele está mandando
que ele está ameaçando mandar essa Guarda Nacional além de Washington, elas não estão, a maioria delas, entre as 20 cidades mais violentas dos Estados Unidos, que, aliás, entre as 10 mais violentas, tem várias republicanas. E ele não acha que há necessidade de mandar para essas cidades. Então, o viés eleitoral também é muito forte, a gente falou do viés racista, o viés de que é uma ação eleitoreira, o viés de que é uma fabricação de um problema que não existe, porque os números não se sustentam, esse banho de sangue que ele está falando de Washington e nas outras cidades não é verdade, ele está fabricando uma necessidade, é um discurso também eleitoreiro do ponto de vista de que a gente tem eleições de meio de mandato, e ele desvia da economia que não vai bem, ele desvia do caso Epstein que não vai bem, fazendo esse movimento. Da agricultura, os agricultores estão pedindo falência em massa. Precisando de pessoal para trabalhar, mão de obra, né, Lu, também. E quebraram, porque toda soja, por Não tá exemplo, fácil. que era vendida, está sendo vendida para o Brasil para a China. Isso não se reconstrói. A Índia mesmo, que compra também alguns mantimentos, algumas commodities agrícolas, também está abandonando. Várias pessoas estão abandonando e esse estado militar, as pessoas acuadas. Você viu que a soja do Brasil parece que no segundo semestre vai toda para a China? Pois é. Isso não volta mais. de soja vão fazer nos Estados Unidos? Comprou. Eles vão falir e vão vender as E a base terras deles. para as big techs fazerem grandes centros de IA. Eu penso que os Estados Unidos vai falir, simplesmente falir em todos os níveis. E eles já estão tendo uma falta energética grande por causa de ar, né? Ele está culpando os Exatamente. Mas governos isso é um anteriores. outro programa, Enfim, gente. eu preciso fechar, senão a gente não sai daqui, gente. Então é isso. Vamos acompanhar, acho que no próximo programa, como que a Suprema Corte, porque foi ontem o anúncio, né? E a inconstitucionalidade foi apontada por governadores, por prefeitos, que inclusive receberam cartinhas com ameaças de demissão em massa. Adoro as cartinhas, porque assim é uma coisa tão fofa de Natal, só que você abre, você diz lá, a sua democracia não está respeitando a democracia americana, como o Lula recebeu por e-mail ainda, não por rede social. Ou seja, uma distopia completa. Distopia, uma sandice. Acho que não é nem distopia, isso é uma sandice, é inacreditável. E acho que para segurar o federalismo no lugar, esse desrespeito enorme, a gente precisa da Suprema Corte. Vamos ver o que eles vão falar. Vamos ver. Esta semana é crucial. Fiquem atentos aí aos recortes que faremos disso e mais os nossos artigos que estão saindo por aí também. Tchim, tchim. Viva gente, a democracia, gente. Viva. Até o próximo.